Olá, eu sou Débora Oliveira e a partir de agora está entrando no ar o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo com o Rodrigo Alves, que é diretor de controladoria da Lavvi, e também com o Felipe Rodrigues, gerente de RI da companhia, que é uma veterana no mercado de construção e incorporação, mas ainda é novata na bolsa. A Lavvi fez a IPO em setembro do ano passado, em meio à nova onda de aberturas de capitais do setor, que, em meio à crise econômica enfrentada pelo país, tem tido destaque desde o ano passado, oferecendo muita demanda de postos de emprego, o que favorece companhias também como a Lavvi, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Lavvi é uma empresa do Grupo Cyrela, e isso diz muita coisa. São mais de 30 anos de experiência na construção de empreendimentos com alto padrão de qualidade e inovação. O grupo é conhecido pela solidez financeira e pelos resultados que entrega. Ele é um dos acionistas da Lavvi, que foi criada em 2016 e trabalha na incorporação e construção de projetos residenciais ou não para os segmentos de médio e alto padrão em São Paulo. A meta da Lavvi é sempre entregar empreendimentos que se destaquem na região, seja por ter uma localização prime ou por um produto diferenciado. Os projetos são modernos e fazem sucesso, porque valorizam o conforto e a comodidade. Agora a empresa pretende entrar para o mercado de luxo, que tem grande perspectiva de crescimento e uma maior margem de resultado. No primeiro trimestre, a Lavvi teve vendas brutas totais de quase 90 milhões de reais, quase 3 vezes o resultado do mesmo período de 2020. A Lavvi está listada na B3 desde setembro do ano passado. Mas antes da gente bater um papo com o Rodrigo Alves, diretor de controladoria da Lavvi, e também com o Felipe Rodrigues, que é gerente de RI da companhia, eu quero trazer aqui o Alex, que é especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias do BMC Business, já está aqui comigo. E aí, Alex, vamos lá falar da Lavvi, né, que registrou um lucro líquido de mais de 17 milhões aí no primeiro trimestre, né, crescimento de 89% na comparação anual. E tem tido uma boa onda favorável para o setor, né, Alex? Uma onda muito favorável, Débora, porque a gente está vendo diversos IPOs, né, recentes, né, também no último ano, lembrando aqui no ano de 2020, e também o setor continua muito aquecido, principalmente com essa retomada econômica. Claro que no curto prazo traz algumas dúvidas referente aqui, né, à variante Delta e também relativamente à economia, mas o setor ainda está muito aquecido, né, as companhias aí procurando novos terrenos, também lançamentos, também vendo em volumes aí, né, o VSO, né, volume sobre oferta também, na maioria das companhias, um número bem saudável. Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, sobre a Lavvi e também os planos estratégicos da companhia, né, Débora? Isso aí, Alex. A gente vai falar mais também aqui de Mills e da Priner também, né? Mais dessas companhias por aqui para vocês possam conhecer mais aí desses cases da B3. Mas agora, para a gente entender melhor os números da Lavvi, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos conversar ao vivo com o Rodrigo Alves, diretor de controladoria da Lavvi, e o Felipe Rodrigues, que é gerente de RI da companhia, já estão aqui comigo. Sejam muito bem-vindos aqui ao BMC Business. Olá, boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Espero que estejam ouvindo bem aí vocês. Tô te ouvindo. Acho que eu tô ouvindo os dois. Me dá um olá aí, todos os dois, para poder a gente conferir o áudio de vocês. Tá tudo certinho? Vocês me ouvem bem? Estou te ouvindo, o Felipe não está saindo. O Felipe que está com fone. O Felipe, o áudio do Felipe, eu acho que tá com fone mutado, Felipe. Eu vou tocando aqui então, e aí você vê aí o seu microfone daqui a pouquinho, que a gente vai batendo um papo. E olha só, gente, um precisou complementar o outro, fique à vontade. A ideia aqui é que a gente faça um bate-papo realmente aí mais descontraído, para que vocês consigam trazer um pouco mais aí da companhia, trazer um pouco mais do que além do óbvio que a gente às vezes vê nos relatórios, né? Mas vamos lá. Para começar o nosso papo aí, eu queria que você explicasse um pouco, né, sobre o segmento de clientes agora, da Lavvi. Agora sim, agora a gente te ouve. Boa, boa então, tarde vamos lá, gente. Valeu, obrigado pelo espaço. Vamos lá. Vamos explicar um pouco aqui pra gente sobre o segmento de clientes da Lavvi, só pra gente começar aqui o nosso papo, e também sobre o modelo de negócio de vocês, para poder a gente já começar entendendo um pouco mais sobre quem é a Lavvi. Legal. Bem, você já contou aí na abertura, né? Então a Lavvi, ela tentei resumir um pouquinho. Nasceu aí, né, dentro da Cyrela, né? Exatamente. Realmente ela carrega esse DNA da Cyrela, né? Na verdade, o fundador aqui, que é o Ralph Horner, né? Ele é sobrinho do Sueli, né? Então trabalhou aí
durante 33 anos, aí, entre passar pela Cyrela e também ser líder lá dentro da MAC, né, que foi uma JV também da Cyrela, no qual ele ficou sempre à frente das áreas de negócio, né, seja no desenvolvimento do produto ou nas frentes de vendas, né, então ele carrega muito dessa bagagem aí do empreendedor desse setor, né. E daí na Lavie ele tem como foco principal, trouxe na verdade, né, como foco para o segmento da Lavie, a gente atuar no médio alto, e agora com o lançamento do Villa, o altíssimo, né, e aí sim, luxo, com uma marca, né, assim, pensando realmente em uma marca de destaque, né, então esse hoje é o mix, né, de produtos aí que a Lavie vai estar atuando, a concentração né, dos empreendimentos em São Paulo, né, então é na capital que a gente atua, e aí sempre buscando boas regiões em que encaixa aí esse formato de produto que a gente quer implantar, quer lançar, entendeu? Perfeito. Felipe, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tá. Não, na verdade, acho que é isso mesmo. O Rodrigo e vocês resumiram bem, né? A Lavie nasceu com o DNA Cyrela, né? Hoje a gente atua no média e alta renda, então o nosso preço metro quadrado é acima de R$9.000 mais ou menos. Agora a gente se aventurou, a gente até vai falar um pouco mais à frente, né, no mercado de luxo, né? Então sempre focado na cidade de São Paulo, e é aqui que a gente pretende ficar, é onde a gente sabe atuar. Então essa é mais ou menos aí o resumo do que é a Lavie. Bom, há uns 2 meses, né, enquanto os estandes de venda não pudessem ser reabertos aqui na capital paulista, vocês tinham decidido aí adiar a apresentação do Villa, por exemplo, né, que então seria o primeiro lançamento aí de luxo, com um VGV aí de R$570 milhões. Agora o empreendimento já foi lançado, né, e foi um sucesso, mas a pergunta é, quanto a essas medidas tomadas devido à pandemia, quanto que isso chegou a impactar o negócio da Lavie, né? Como que vocês fizeram para passar por esse período? Precisaram adaptar muita coisa? Houve redução de equipe operacional? Como que vocês continuaram tocando os projetos? Na verdade, Débora, a gente está na contramão, né, assim, das outras construtoras, ou mesmo daquelas que abriram capital recentemente, né. A Lavie, ela não tem uma estrutura super enxuta ainda, né, a gente está em construção, né, a gente teve poucos lançamentos, e o grande lançamento nosso, né, que foi muito falado durante todo o processo de IPO, era o projeto do Villa, né. Então, assim, a pandemia atrapalhou realmente, a gente tinha uma previsão de lançar ele no primeiro trimestre, né, no comecinho ali do segundo, né. Então, nesse sentido, a gente teve, sim, que aguardar realmente as definições aí dos órgãos para a gente voltar a abrir o stand, mas por trás, os times, né, de vendas, né, continuaram trabalhando os seus leads, né, e isso, no final, se você já conquistou o cliente, né, então isso acho que é um diferencial, na verdade, é o principal efeito aí do desempenho do projeto, né, de ter sido um sucesso de vendas, exatamente essa conquista do cliente, né, desde aí os primeiros inícios aí de prospecção do pré-lançamento, e aí se concretizou a partir do lançamento. Então, assim, a gente não teve que mexer na estrutura, na verdade, a força de venda, ela, como a gente tem poucos lançamentos, você consegue deslocar todo aquele esforço, né, com mais intensidade para aquele lançamento, que é o principal seu. Então, assim, na verdade, para nós foi somente só adiar realmente uma perspectiva, né, ou seja, o ideal seria ter feito isso um pouco antes, né, mas a gente mantém aí a nossa expectativa para o ano de lançamento, né, e o Villa foi o primeiro deles. Perfeito. Felipe, até complementando, assim, olhando para os números, né, a gente acabou não realizando lançamento, né, no primeiro trimestre, né, até isso até desagrada um pouco o mercado de capitais, o acionista, né, o acionista quer que lance, quer que tenha todo trimestre, né, um númerozinho, mas como o Villa é um projeto que o decorado, o stand, é algo que encanta muito, né, a marca pesa muito, as referências da marca pesam muito no decorado lá no plantão, você lançar um produto naquele cenário de pandemia, né, onde estava muito instável, não sabia se ia poder visitar, se não ia poder visitar, aí você poderia até queimar um cartucho, né, fazer um lançamento num cenário daquele. E é um projeto que o encantamento é muito importante, né?
Então a gente acabou deixando de lado aí a ansiedade do mercado desse lançamento e falou, vamos lançar no momento certo, embora a gente fique sem um trigger no primeiro tri, vamos fazer um primeiro tri mais tímido, não tem problema, no segundo tri a gente lança o produto no momento certo, e graças a Deus isso se mostrou, assim, pelo menos para nós, né, o desempenho comercial do produto mostrou que a gente teve uma decisão acertada. Então às vezes você desagrada o mercado temporariamente e depois você vem com uma excelente notícia que aí o mercado vê que vale a pena esperar. Bom, já que a gente está nesse assunto aqui do lançamento do Villa, né, vocês venderam 60% desse lançamento aí no primeiro final de semana. Vocês pretendem repetir essa fórmula de projetos assim de luxo futuramente? O Villa, ele foi um sucesso, né, como assim, a gente comentou agora, ele vendeu no primeiro final de semana 60% do projeto, né? Hoje ele já está em uns 65% a 70%, né? Diferente de outros projetos, a torre de estúdio vendeu muito rápido, praticamente já acabou a torre de estúdio. Então o Villa é uma joia rara em formato de prédio, né? Assim, a gente tem esse público, ele gosta de ter um item colecionável, esse público ele paga mais caro por ter um item raro, né? Vai ser um prédio emblemático, né? Então, um projeto desse, de uma marca de grife, com parceria, ele tem muito sucesso, ainda mais para esse público aí de luxo e alta renda que está bem aquecido esse mercado. Por outro lado, você fazer um projeto com uma marca assinando é muito complexo, tá? Tem várias, são vários entraves aí, desde o projeto arquitetônico, até os móveis que vão para a área comum, até a estratégia comercial, tudo tem que ser em linha com o que a marca pede e o que a marca exige. Então não é algo tão simples de executar. Mas, por outro lado, isso é algo também que a gente trouxe, né, da Cyrela. A própria ideia da Versace veio lá de fazer o projeto comercial, veio da Cyrela. Então, esse know-how, essa expertise de fazer projetos em parceria, a gente testou e viu que a gente tem e deu super certo. Então, a resposta é sim. Temos aqui dentro da companhia o desejo, né, de ter outros projetos destinados ao segmento luxo com parceria. A gente já está vendo aqui os erros que a gente cometeu, para mais para frente a gente não cometer mais, não ter mais problema nenhum. Mas por ser um mercado tão aquecido assim, e com uma VSO, né, uma velocidade de venda tão forte, a gente pretende sim ter outros projetos no futuro, tá, com marcas e parceria com grifes. Perfeito. Agora sim, a gente tem aqui o sinal também aqui do Rodrigo. Se quiser complementar, pode falar, Rodrigo. Fiquei só acompanhando, mas ele completou bem aí o aspecto, mas é exatamente isso. A gente é um nicho importante, né, aqui para a gente entende que realmente há uma oportunidade e a gente provou isso com o Villa, né? Então, ele vai muito no sentido da região, então a gente está, a localização do terreno é muito importante nesse caso, né? Então, além da marca, né, ela vai se encaixar exatamente no perfil do produto e da região que a gente conseguir, né, ali, né, no conjunto, atingir aí esse produto mais sofisticado, né? Mas a gente está em busca constante, né? Aqui internamente, o grande esforço da Lavi foi no sentido de dobrar aí o seu volume de land bank, né? Então, o time de terreno hoje é um dos mais fortes aqui dentro da companhia, e aí a busca é constante. Então, nesse sentido, espero sim que tão breve aí a gente já consiga achar um novo terreno aí para já começar a pensar numa próxima marca, entendeu? E eu vou já querer falar mais do Land Bank aqui de vocês, mas antes eu quero trazer o Alex aqui, Rodrigo e Felipe, que ele tem perguntas aqui para você. Alex é meu parceiro aqui no BMC Business todas as tardes. Alex. Quero agradecer aqui a presença de todos, né, para falar um pouquinho do case. A minha pergunta aqui é falando no geral, assim, né, no primeiro trimestre, né, a Lavi teve aí de vendas brutas totais quase em 90 milhões de reais, que corresponde a cerca de 3 vezes mais do que as vendas brutas totais do mesmo período de 2021. Né? Ou seja, vocês começaram aí o ano vendendo, né, o que tinham em estoque e conseguiram isso mesmo ainda no cenário incerto, né? Como que foi esse primeiro período do ano com os picos da pandemia em março, né? Qual que foi a estratégia usada da companhia? A gente, até destacando aí, Alex, até bom levantar também a questão de que esse estoque basicamente é os nossos 2 lançamentos do último trimestre, né? Que foi o Wonder e o Lumière, né? Então, na verdade, de estoque de fato assim, pesado, a gente não tinha praticamente nada, né, para estar trabalhando. Então, do lançamento é que realmente do final do ano que a gente conseguiu comercializar também bem no primeiro trimestre. Assim, na verdade, realmente a pandemia, né, essas oscilações atrapalham um pouco,
mas como, assim, da mesma forma que eu respondi em relação a como que vocês seguraram aí o lançamento do Villa, isso vale também para a nossa venda de estoque. A gente tem uma estrutura enxuta e um time super focado. Então, ou seja, o meu pouco volume meu grande volume de estoque está concentrado em dois dos meus últimos lançamentos. Então, eu direcionar esforço para isso, né, e fazer com que isso se realize de forma rápida, né, sem mexer muito em preço, sim, só numa atuação mais direta do time de venda ou na divulgação do produto, eu tenho um ganho enorme, entendeu, nesse sentido. Né, e sem isso afetar meu desempenho do empreendimento, do produto, entendeu? Acho que isso é o nosso grande diferencial hoje. Uhum. Se Felipe quiser acrescentar. Eu complementaria ainda, além disso que você comentou, né, o Rodrigo, de um produto diferenciado, né? A gente tem a Lavie, pode parecer um papo clichê, mas o produto da Lavie, ele é muito customizado, é artesanal. A gente pega, olha aquela região, na hora da compra do terreno, a gente já, um produto assim vai encaixar super bem ali naquela região, é um público que gosta disso. Então, aqui na Lavie, desde o momento da aquisição do terreno, a gente pensa muito no produto e principalmente na área de lazer. Todos os produtos da Lavie têm uma área de lazer bem semelhante a um de clube. Isso encanta muito o cliente na hora da compra. Se você olhar historicamente também o desempenho comercial dos produtos da Lavie, todos têm uma VSO muito alta. Eu somaria a isso, a entregar um produto bom, o momento do mercado imobiliário hoje, né? A gente está com uma demanda muito boa, muito consistente, a gente está com a taxa de juros hoje historicamente muito baixo, né? A gente está com um affordability, está muito bom, tem várias modalidades de financiamento, IPCA+, poupança mais, né? Então hoje o cenário micro, pelo menos falando para o setor, é muito bom. Então quando você junta aí, né, um produto muito bom, né, em que encanta o cliente com a demanda, a vontade de compra do cara que está aquecida, e ele tem a opção de como comprar e financiar, né, você vai ter esse momento bom de mercado que a gente observou no primeiro trimestre. Então a gente triplicou as vendas, teve uma VSO aí de quase 40%, ou seja, de toda a nossa oferta, falando para a gente vendeu 40% mesmo sem lançar, né, então isso vai refletir aí nesse desempenho comercial muito bom que a gente teve no primeiro trimestre, graças a Deus. Então não necessariamente você mudou sua estratégia comercial ou mudou seu jeito de atuar, você só tem um produto bom, muito bom, no mercado extremamente aquecido, tá? Muito obrigado. Débora. Obrigada, Alex. Bom, no ano passado vocês tinham aí lançado um VGV próximo a 550 milhões de reais, né? Esse ano a meta de lançamentos era de 1 bilhão e 200 mil reais, sendo 88% da própria Lavie. Essa meta está mantida? Na verdade não é uma meta, né? A gente não pode falar em meta, guidance, que a CVM já vem atrás da gente aqui, então, mas está no nosso plano de negócio de lançar aí, vamos dizer assim, 1.2 bi, né? Acredito até que a gente consiga um pouco mais, principalmente devido ao Villa, né? O Villa a gente conseguiu puxar um preço um pouco maior, então isso puxou o VGV total dele, então a gente deve fechar aí o ano, tá? Baseado no nosso modelo aqui, 1.3 bi mais ou menos, tá? São todos produtos muito bons. A gente lançou o Villa agora em Moema, temos mais um para lançar na região do Ipiranga, Sacomã, ele é mais destinado para média renda. Temos mais um em Moema, uma torre de estúdio, e mais um no Brás, que é a sequência do lançamento do Wonder, que nós lançamos no final do ano passado, que vendeu super bem também. Então é um produto que tá com um ritmo comercial muito forte. Então sim, a expectativa aí de lançar 1.2, 1.3 bi esse ano está mantida, que é o plano IPO também. Uhum. Vocês já falaram aqui um pouquinho do Land Bank aqui de vocês, né? Como é que está o Land Bank aí da Lavie para poder manter esses lançamentos? Vamos dar mais detalhes agora aqui disso, né? Claro, dentro do que vocês puderem mesmo. Vocês seguem em busca de áreas aí para projetos, né? Como já foi falado aqui. Sim, a gente está hoje, aqui é o primordial, né? O fator-chave do nosso negócio é comprar terreno, né? A gente costuma dizer aqui na Lavie que 80% do sucesso do projeto está condicionado a um terreno bem comprado, em termos de localização e de preço atrativo, né? Hoje nosso Land Bank está, já desconsiderando o lançamento do Villa e mais uma aquisição que a gente fez agora, está mais ou menos 3.7 bi, né? Isso daria aproximadamente 2 anos de lançamento. O que é ideal para nós, a gente deve manter aí sempre 2 anos de lançamento. Então, assumindo que a empresa vai lançar na estabilidade 1.8 bi por ano, a gente deve ter 3.6, 3.7 bi de Land Bank. É uma dinâmica que a gente enxerga assim, 2 anos é um ciclo bom para você comprar um terreno e lançar em 2 anos. Muito mais que isso não agrada, porque as tendências mudam muito, os bairros em São Paulo mudam muito, então se deixar um ciclo longo pode te atrapalhar. Hoje o nosso Land Bank de 3.7 bi, ele é bem distribuído aí do média alta para o alta renda, então são
unidades para lançar aí de 9 até 14, 15 mil reais mais ou menos o metro quadrado. Ele está um pouco mais concentrado na zona sul de São Paulo, tá? Saúde, Clabin, Vila Mariana. Após o IPO, a gente adquiriu uma área na zona norte, adquirimos uma outra na zona oeste, então o escopo de atuação, não só em termos de produto, como região também vai aumentando depois do IPO, óbvio, né? Uma empresa que lançava 400 milhões, agora tem que lançar 2 em algum momento. Então o Land Bank está aumentando assim, mas concentração média e alta renda, zona sul de São Paulo. Então, e vocês pretendem sempre manter nessa região? Vocês acreditam mais no potencial dessas regiões? Pode falar, Rodrigo. Não, na verdade, não é o potencial, na verdade, o nível do produto, né? Então, encaixa melhor, com certeza, nessas regiões, mas não é prioritário, a gente não anda só naquela região, entendeu? Então, esses pontos que o Felipe levantou, a gente já está chegando na Zona Norte, a gente lançou também no ano retrasado, né, um empreendimento no Tatuapé que vendeu super bem, 2 torres, 100% vendido, né, basicamente quase no lançamento. Então, assim, são regiões que a gente continua, assim, observando e que se encaixar um produto de médio alto, com certeza vai ter os olhos aqui da equipe de terreno para poder fechar negócio, entendeu? Acho que o ponto importante que o Felipe colocou realmente a gente não busca um rendimento muito alto, porque é a questão realmente do mercado, de como está se comportando a tendência de produto para cada região. Então, assim, sair acumulando sem ter um sentido de olhar do produto que você espera para aquele, assim, do produto que você espera exatamente para o momento que você quer lançar, né? Esse acho que é o grande diferencial deles aqui. Então, imagina assim, vou lançar daqui 2 anos, então eu já estou olhando aquele terreno no qual eu estou trabalhando para adquirir e já tenho uma expectativa de alguns produtos possíveis para aquela região e de quanto que eu quero atingir. Então, na verdade, essa combinação é que vai determinar realmente se meu 3,6 bi será isso ou será um pouquinho mais, porque realmente achei uma grande oportunidade, entendeu? Né? Mas essa é a nossa métrica de trabalho. Tá. Ainda em relação a essa aquisição de novos terrenos, você pretende manter aí essa margem de preços aí por metro quadrado das unidades em relação às atuais? Sim, a gente fica nessa faixa aí que eu comentei, né, de 9, 10 até 14 mil reais o metro quadrado. Essa é a faixa de atuação que ela vi desde antes de ser Lavi, né, o Raf, que é nosso CEO, veio da MAC, então na MAC ele também atuava aí mais ou menos nessa faixa. Então é o que a gente sabe fazer, né, é o tipo de produto que a gente sabe fazer, é o tipo de produto que historicamente a gente vende bem e agrada ao público, né, considerando a velocidade de vendas. Então a gente vai continuar nessa faixa. Tem alguns dados, assim, se você olhar para o mercado de São Paulo, até a gente analisou alguns dados do Secov, então se você pegar os últimos 12 meses, 80% dos lançamentos em São Paulo foram em unidades abaixo de 500 mil reais. E 70% e 86% do estoque hoje em São Paulo, das unidades em estoque, são de unidades de até 500 mil reais. E a gente está, via de regra, na média acima disso. Então, teoricamente, é um público aí que vem de vários anos de ausência de lançamento, então é um público que está, de certo modo, desatendido de novos produtos, então ter muita demanda, né, aqui. O estoque desse tipo de produto, que é onde ela atua, ainda está baixo, apesar desse boom de lançamentos que deve vir esse ano que vem, e é um público que está comprando muito, tem demanda, o estoque está baixo, teve vários anos de lançamento muito baixo, então a gente está no mercado aí que está muito aquecido, graças a Deus, né, então, e os nossos produtos estão sentindo muito isso. Então a gente deve continuar assim nessa faixa, exceto para produtos de luxo, né, como a gente conversou agora sobre o Villa ele está bem acima, por exemplo, o preço metro quadrado lá era 25 mil mais ou menos na média, então esse é um produto excepcional, mas 80% da operação deve ser focada assim aí nesse range de 9 a 15 mil reais o metro quadrado. Perfeito. Bom, é importante ressaltar que o setor imobiliário, né, tem passado por altos e baixos desde os últimos anos, né, antes mesmo da pandemia. Mesmo assim, vocês acreditam que o imóvel ainda funciona como uma moeda forte para quem compra? Eu acredito que sim. Felipe, acho que ainda... Estão me ouvindo? Eu acredito que sim, acho que ainda é um mecanismo aí de investimento, né? Claro, quanto mais mais próximo aí, quanto mais a Selic vai mudando aí, né, vai subindo, isso muda um pouco a forma do quanto peso o investidor, né, aquele que está preocupado realmente ter um ganho diferenciado, vai deslocar do seu capital para
né, para ter realmente uma expectativa no imóvel, mas ainda continua atrativo. Entendo que o mercado de São Paulo, ele traz esse diferencial, porque ele, né, assim, conforme o Felipe comentou, a questão da diferença de preços, aí, da média de preços que vem subindo aos poucos, então isso ainda continua dando um atrativo, aí, um diferencial para o nosso segmento. Então, assim, acredito que sim. Né, acho que não é nada gigantesco, acho que não vai ter um descolamento muito grande, mas são, assim, da mesma forma que nós optamos aqui por fazer produtos diferenciados, no sentido de lazer ou de um acabamento diferenciado e tal, esse próprio atrativo se torna interessante para o investidor e aí vai ser a oportunidade para ele também entrar no negócio, entendeu? Acho que esses são os aspectos que colaboram para esse tipo de escolha, entendeu? E na sua opinião, Felipe? Eu vejo, são dois fatores, assim, primeiro, é um perfil do brasileiro, tá, isso tá na cultura brasileira, ter um imóvel, uma moeda forte, um ativo concreto que você consiga em qualquer situação da economia ter um colateral, né, e por outro lado, olhando mais para números mesmo, né, a gente tem o juro real, né, negativo, e para o ano que vem, o juro real deve continuar, não negativo, mas ainda em patamares baixos, porque a inflação ainda vai demorar um pouquinho para ceder e a Selic está começando a subir agora. Existe um gráfico muito legal, inclusive, da Abrainc, que eu vi numa reunião da Abrainc, que ele compara justamente a tomada de financiamento imobiliário, né, do SFH, ou seja, a demanda o ímpeto por compra de imóveis, compara isso com o juro real. E as curvas, é bizarro, assim, é inversamente proporcional, mas numa medida que é até bonito de ver o gráfico. Então, assim, historicamente, sempre que o juro real tende a cair, a tomada de financiamento imobiliário tende a subir. Então as pessoas veem inflação subindo, veem juros descendo, seja, qualquer uma das duas coisas, já pensa, putz, tá muito volátil, preciso ter um imóvel. É melhor eu investir em imóvel, porque é um investimento muito mais seguro. Então, diante desse cenário hoje de juro real negativo, que deve se manter juro real baixo por um tempo, a gente acredita, a demanda por imóveis não só por moradia, mas dessa vez por investimento também, a gente acredita que deve continuar muito consistente, tá? O cenário hoje também para investimento imóvel é muito bom. Eu quero trazer, a gente estava falando aqui de Land Bank, né? Daí eu quero trazer uma pergunta aqui de um telespectador assíduo nosso aqui, do nosso chat, o Rui das Neves, ele está dizendo o seguinte, ele pergunta assim, o estoque desses terrenos estão 100% quitados ou estão guardados por contrato de pagamentos por percentual de VGV? Hoje o número é 80-20 mais ou menos, tá? 80% quitado e 20% é via permuta, né? Sim. Tá. É uma realidade assim que deve começar a mudar, tá? Vai lá. Desculpa, fala aí, Felipe. Deve começar a mudar, eu digo, devido ao IPO, né? Assim, o IPO ele aconteceu justamente para aquisição de área, de terreno, via caixa, né? Então as negociações hoje tem muito mais, tem muito mais apelo de caixa, né? Até porque com caixa o terrenista aceita mais, o desconto é maior. Então isso deve começar a migrar mais ainda para quitação via caixa. Rodrigo, pode falar. Do ponto de vista de negócio, ele também é melhor. Porque para a gente, isso na ponta, né, no final, na avaliação de margem, de desempenho do empreendimento também melhora. Né? Então, é uma tendência natural, a gente está fechando mais terrenos por cash, né, quitando mesmo, ao invés de permuta. Bom, vocês estrearam na B3 aí no momento que parecia bastante oportuno, né? A indústria de construção estava aquecida aí no segundo semestre do ano passado, ainda pouco afetada pela pandemia, né? E para complementar, os juros também nessas mínimas históricas, né? O que facilita, claro, essa concessão do crédito imobiliário. Mas agora a gente tem uma taxa, né? Tem tido um reajuste, na verdade, na taxa básica de juros, né? Que já está agora em 4,25% ao ano. Esse reajuste preocupa vocês? Vocês já sentem algum impacto relacionado a isso? Ou Felipe ou Rodrigo pode... Rodrigo, acho que o sinal do Felipe agora... ele caiu. Pode falar. Isso. Não, acho que é um pouco do que o Felipe comentou antes. Assim, no micro, a gente não vê realmente uma grande alteração. A gente continua ainda com oferta alta, né, o mix, né, de produtos, né, que os bancos vêm oferecendo é atrativo, né, então traz aí o interesse do comprador para adquirir o imóvel, né, então assim, no geral a gente não vê uma grande perda aí no sentido de que pode impactar, né, seja nos nossos futuros lançamentos ou na nossa
a comercialização dos nossos estoques, né? Mas a gente fica aí agora com essa situação emblemática, né? A situação política aí, a questão tributária, né? Que ganhou força novamente, tem a situação aí da crise hídrica, que também vem sinalizando aí um problema. A gente tem a questão dos aumentos dos insumos, né? Que também podem impactar aí diretamente no nosso orçamento. A gente revisita, né, com cuidado sempre, então, nossos orçamentos, a gente tem ali umas margens, né, de desempenho, né, que a gente deixa ali como se fosse uma margem de gordura para eventuais desvios, né, então, uma situação dessa de aumento de insumo, a gente consegue pensar ou na antecipação da compra do que vai ser aplicado, ou mesmo, né, ali com ajuste dentro dessa gordura que a gente trabalha. Então, assim, no cenário geral, a gente vê que, assim, depende muito, no macro a gente pode sentir um pouquinho sim, tá? Mas não só a gente, né? Na verdade, o setor como um todo, eu acho. Uhum. Claro. Felipe, se quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quer falar alguma coisa? Sobre a taxa de juros, que eu caí aqui. Então, a gente, assim, eu sou um pouco mais otimista que o Rodrigo. Eu acho que a taxa de juros não é um grande problema do setor. Hoje a gente está com 7, e alguns bancos falando que vão subir para 8, 8,5, isso até pode acontecer. Mas se você olhar para 2017, essa taxa era de 13, então qualquer taxa em single digit é algo ainda muito bom, muito saudável para o setor. Então, mesmo que a taxa suba agora, a gente mantendo aí em 8, 8,5, ainda o affordability está prevalecido. Vale dizer, assim, o saldo de poupança dos bancos, né, que é de onde os bancos pegam dinheiro para emprestar para financiamento imobiliário, está muito alto, está muito grande. A gente teve em junho também mais captação líquida na poupança de 7,6 bi. Então, o produto financiamento imobiliário é muito bom para o banco, porque amarra o cliente lá por, sei lá, 7, 8, 9 anos. Então, ele consegue ter um relacionamento com um cara de 9 anos que ele vai tentando colocar outros produtos. Hoje tem outras modalidades que não necessariamente são TR+, então tem PCA, tem poupança. Então, dada essa competição, dada a lei do distrato, dada toda o país aí com 14% de desemprego, começando a sair agora, a gente espera PIB de 5% para esse ano que vem também deve recuperar. Então, assim, eu acredito que subir taxa nunca é bom, mas olhando para trás, a gente está no nível tão baixo, que a gente vai sair de muito baixo para baixo. Então, ainda para nós. Bom, olhando aí para um cenário geral, nenhuma das construtoras que chegou à Bolsa aí no ano passado tem, assim, um bom desempenho até então, né? E olha que o cenário até então não mudou muito de lá para cá. Mesmo com os juros subindo, eles ainda estão aí estruturalmente baixos. Como está a expectativa de vocês? O que vocês até chegaram a comentar um pouquinho no início, mas o que acha que tem possibilitado uma decolada do setor realmente, apesar dos resultados corporativos comprovarem, né, o bom momento dessas empresas? Exatamente, assim, a sua frase final aí foi perfeita, assim, os resultados corporativos estão excelentes. O micro está excelente, que nem eu acabei de falar, a lei do distrato, a taxa de juros está boa, demanda consistente, o país começando a sair de uma crise sanitária e econômica muito forte, então as coisas estão, os ventos, olhando para o micro, os ventos estão super a favor, né? A gente vendeu 60% do projeto, a gente está com a VSO super boa, mas não só de micro que vive a Bolsa, né? A Bolsa olha muito o macro também, né? E aí, olhando para o macro hoje no Brasil, a situação está caótica, né? A gente tem, igual o Rodrigo comentou, crise hídrica, tem risco político, tem o aço que está subindo, né, e gera inflação de insumo, né? Você tem o real desvalorizado, tem IPCA vindo, reforma tributária, enfim, de tudo que é lado vem coisa para tirar aí o bom humor, né, para deixar o mercado risk off, né? E o nosso setor é muito sensível ao macro, né? Porque o nosso setor é cíclico, né, e é um dos mais importantes da economia. Então o mercado é o que mais sente em momentos de macro volátil. Então o mercado é assim, entre as janelas de divulgação de resultado, o mercado fica lendo notícias, né, de inflação, de juros, disso, daquilo, as ações sofrem. Aí as empresas começam a divulgar os resultados corporativos bons, igual você comentou, as ações sobem. Aí depois na janela vem as noticiações macro, o mercado cai de novo. Então, assim, enquanto não sair essa nuvem negra de política e reforma tributária e isso e aquilo, e o mercado não conseguir olhar de fato que o setor está voando, né, em termos operacionais, as coisas vão ficar assim, tá? Assim, nesse nível de valuation aí que está bem barato em relação à bolsa como um todo.
Minha opinião, tá? Só. Não, perfeito. Tá não, eu compartilho da opinião do Felipe. Realmente, tá barato. Né? Realmente, a gente entrou numa nova onda, né, com queda brusca, e a gente está sofrendo mais do que os outros setores, entendeu? Então, realmente, grande oportunidade. Né? Tem que chegar a oportunidade no momento de crise. E é exatamente esse o momento. Essa é a hora de comprar, né? Agora que é compras, como a gente sempre fala aqui na BBC. Friamente é isso, né? Exatamente isso. Não tem como, assim, é natural, tá? Você pode sempre esperar que em grandes ciclos de alta a gente sempre vai aparecer algum ciclo de baixa, né? E, ou seja, não mudou meu negócio, concorda? Eu não estou mudando a minha forma de fazer, foi o que você colocou. Exatamente, eu lancei, eu vou lançar mais, eu mudei minha perspectiva de lançamento do ano, não, continuo igual, né? Só não vou fazer mais porque realmente é um crescimento orgânico que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo realmente uma coisa de forma com o pé no chão, estruturada, né? E fazendo o melhor que a gente, da melhor forma que a gente pode fazer. Então, mudou? Não mudou. Só que veio uma situação externa máxima que atrapalhou a questão do mercado em geral, entendeu? E aí afetou a gente. Mas é isso. Para quem olha de fora para o mercado, compra. Exatamente isso. Vamos lá, eu quero trazer o Alex aqui, que ele também tem mais perguntas aqui para vocês, abordar um pouquinho essa questão do aumento do aço aí de alguns insumos. Alex. Legal, Débora. Um ótimo ponto, né? Que falando do aumento do aço, como que vocês estão analisando isso e como que vocês estão fazendo, né, para manter as margens aí para os próximos resultados ao longo desse ano? E também há uma possibilidade de repasse também no preço? Boa, Alex. Esse é o ponto mais sensível. Ok? Pode fazer. Pode continuar, sim. Vai continuar, Felipe. Vai lá. Esse é o ponto mais sensível, esse que você tocou, tá? O aço, inflação de insumo, realmente é algo que preocupa, né? Você tem que pegar projetos, pro projeto que está em andamento não é problema, porque esse aumento do aço está coberto pelo INCC, até beneficia, na verdade, porque o INCC corrige a nossa carteira também. Então, o ponto que mais preocupa nós do setor, pelo menos eu aqui e o Rodrigo, é assim, projeto futuro, né? O projeto que você comprou lá em 2019 e 2020 e vai lançar ano que vem, e você tem a correção de INCC. Então, assim, se você não fizer alguma coisa, ou alterar o projeto, deixar o custo um pouco mais atrativo, ou então não mexer no preço, você vai perder margem, né? E ninguém quer isso. Então, muito provavelmente, pelo menos nós aqui da Lavvi, o mercado como um todo, eu acredito, deve começar a subir preço de imóvel, tá? Principalmente em São Paulo, tá? Para essa conta fechar, para você conseguir manter a margem. Obviamente que tem projeto que você consegue mexer aqui ou ali, mas via de regra, para quem tem um projeto tão bom quanto o da Lavvi, assim, não dá muito para mexer, né? O alto padrão é exigente, né? Então, vai acontecer isso. Se olhar o FIPZAP, tá? De maio, acumulado até maio, ele deu 4,8% os últimos 12 meses, em São Paulo, então a gente tem um FIPZAP de 5% de aumento. Esse número já foi de 20%, 25% no passado, então está subindo muito pouco em relação ao histórico de São Paulo. E o IPCA que saiu hoje, tá no acumulado 12 meses a 8,5%. Então a gente está com 3,5% aí, né, de deflação real, de queda real no preço de imóvel em São Paulo. Então pode esperar que para o segundo semestre agora, e principalmente acredito para o ano que vem, aumento de preço em São Paulo, tá? Então até para parar de pé aí as margens das companhias. Muito obrigado. Débora. Obrigada, Alex. Bom, a preocupação com questões aí que envolvem o meio ambiente, sustentabilidade, conscientização também ambiental, de um modo geral, vem ganhando, claro, cada vez mais espaço no mercado. E aí, a Lavvi, como que está aí a agenda de vocês relacionado a isso? Como reduzir ainda mais o impacto ambiental na construção civil? Rodrigo ou Felipe, um dos dois. Rodrigo, vai lá. Sim. Não, na verdade, esse é um dos focos aqui também da companhia, tá? A gente tem aí uma grande... A gente segue muito aqui, na verdade, toda a nossa engenharia, ela tem uma formação, um histórico aí da Cyrela, tá? Então, ou seja, o que de grande já foi implantado lá, já vem sendo feito por questões, né, de melhor... de ganho, né, ambiental, seja a administração do resíduo, né, seja na economia para manutenção do condomínio para os moradores, né,
tudo isso é visto no momento que você vai iniciar a obra, né, seja ali para trabalhar os resíduos, né, ou mesmo o consumo da própria energia na obra, que aí para a gente é benéfico, porque daí eu reduzo meu custo, né, de construção, como também na ponta, no momento que eu vou entregar o produto. Essas ações, elas são sempre revistas, assim, a gente está sempre atento a novas tecnologias também, que possam ser aplicadas, mas assim, é constante. Acho que o grande fator aí que talvez diferencie um pouco, sabe, o resultado desses aspectos para o nosso setor em relação talvez a outros setores, é o quanto isso gera valor na ponta, né? Porque imagina assim, eu transformar tudo isso em um benefício, né, ambiental, e isso se transformar em valor no produto, na ponta, eu acho que ainda o consumidor não está preparado para isso, acho que ele não enxerga isso, né? Então seriam poucos casos ou situações ali em que a procura do consumidor vai ser, vou naquele produto ali do lado, porque aquela construtora realmente tem um selo realmente de qualidade ambiental, no qual ela destinou corretamente todos os seus resíduos, lançou um produto no qual eu tenho uma economia de energia, seja no aspecto de energia solar, seja no descarte ali, ou reutilização de água, por exemplo, né, de chuva, ou seja. Então, acho que isso ainda é muito mínimo ainda, né? Então, o que a gente está atuando é, na verdade, de ver como se transforma isso em valor, né? Acho que esse é o principal, aí, o que mais gera discussão, na verdade, em cima do ESG é nesse sentido, né? Tem que, de alguma forma, claro, é importante você pensar, né, em como impactar menos o meio ambiente, mas como que isso se transforma em valor, né? Então, acho que essa é a grande resposta, na verdade, não tem nada de assim, em números, né, para mostrar, mas que, no nosso caso, são essas ações que a gente toma, né? E vamos acompanhando e vendo realmente como transformar isso em valor, né, na ponta, no final, né, na venda do produto. Só para finalizar, então, do meu lado, a Lavie, apesar de é uma empresa nova, mas a gente já tem bastante preocupação com ESG, né, que já nasce da Cyrela isso, até para mercado de capitais, investidor internacional, ele foca muito nisso. Então a gente tem já algumas medidas, né, em obra, igual o Rodrigo comentou, a gente tem também uma mulher no conselho, tem mulher na diretoria, tem a LGPD que está olhando, em termos de governança também tudo tá redondo, o conselho, o comitê de auditoria, bem em linha com o novo mercado, tá? Mas obviamente que buscando sempre melhorar, aprimorar os conceitos de quanto mais passa o tempo, mais isso fica importante. Só para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia, Rodrigo e Felipe, assim, em termos de tecnologia ou de digitalização de processos, vocês têm investido nisso? Como que ela tem se preocupado, assim, com isso? Ainda mais que às vezes pode ser um ponto favorável, assim, a gente vê, por exemplo, essa questão de fechar estandes de venda e tudo mais, a questão de todo, né, isolamento por causa da pandemia, então vocês têm tentado, assim, investir um pouco mais nessa parte da digitalização, tanto de processos, como talvez nessa parte, para ajudar essa parte de vendas, que vocês têm feito algo do gênero? Não necessariamente que a Lavie tenha investido. Tá. Não necessariamente que a Lavie tenha investido de fato, né? Mas a pandemia ela acabou fazendo com que as empresas tivessem que olhar para o aspecto do digital de qualquer maneira, né? Então a nossa estratégia comercial digital ela foi aprimorada. Obviamente que o nosso produto ele é muito difícil, diferente do econômico, ele é muito difícil vender o nosso produto sem o cara visitar o plantão, sem o cara visitar o stand, mas o que a gente pôde fazer olhando para a tecnologia, para o digital, em lado de venda, a gente fez. Né? Agora de processo, não sei se o Rodrigo tem mais propriedade do que eu para falar. Acho que eu compartilho desse entendimento do Felipe. A gente não teve aqui ainda a experiência de fazer uma venda virtual, né? Que você vê algumas consultoras fazendo, né? Exatamente por conta disso. A questão do produto, a gente ainda entende que realmente o stand, aquele contato, né, próximo ali ao futuro produto, ainda dá esse encanto e aí dá esse momento de gatilho para você vender. Né? Não é descartado, a gente, claro, se depende de um produto, a gente pode pensar numa estratégia de venda online, né, online não, de virtual, ou seja, desde o lançamento até a venda, e assim, em questão de processo, na verdade, a gente sempre está atuando em ter o menor volume de processos ali manuais, né, e que atrasem o nosso giro,
né? Como mencionei lá no começo da nossa entrevista, a estrutura da Lavie ela é super enxuta. Como que eu faço isso? É porque a gente tem várias ferramentas, vários parceiros, né, que nos ajudam aqui exatamente a melhorar, né, o nosso fluxo aqui de informações, né, desde da aquisição até a venda, né? Então, isso é um foco também principal. Eu atuo diretamente aqui também com a equipe, né, no meu guarda-chuva aqui a área de TI está comigo, então eu trago sempre essa visão realmente de processo, do que precisa ser implementado, do que precisa ser melhorado, e a gente vai sempre buscando no mercado as melhores ferramentas, né, e graças a Deus a gente tem alcançado isso. Estamos no começo ainda, tem muita coisa para ser feita, mas eu acredito que sim, o processo é fundamental para a eficiência, para a qualidade do resultado. Perfeito, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no BMC Business, é sempre um prazer poder conhecer um pouco mais das companhias, levar um pouco mais dessa informação para os investidores. Esse é o nosso propósito aqui, estreitar os laços das companhias aí com os investidores, então contem sempre com a gente, sempre que tiver qualquer novidade aí na Lavie, espero vocês aqui no BMC Business, até uma próxima. Legal, obrigado Débora, obrigado Alex pelo espaço aí, valeu. Obrigado Alex, obrigado Débora. Forte abraço aí, se cuide. Até mais. Até uma próxima. Obrigado. Bom, esses foram o Rodrigo Alves, diretor de controladoria da Lavie, também o Felipe Rodrigues, que é gerente de RI da companhia. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a Lavie. E a gente vai continuar falando aqui do setor imobiliário também da Lavie. Aqui, para isso, a gente vai conversar ao vivo com o analista de investimentos da Eleven, o Raul Grego, que também já está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos aqui ao BMC Business, Raul. Eu não tô conseguindo ouvir o Raul. Raul, não sei se você de repente mutou aí o seu microfone. Consegue ver aí pra gente, só para poder dar uma... Oi? Raul, me ouve? Eu ouço o Raul, não ouço o Raul. Não tô conseguindo ouvir o Raul, gente. Vou pedir só pro pessoal da minha produção dar uma olhadinha de como que tá o áudio aqui do Raul, enquanto a gente vai analisando tudo, alinhando tudo. Aliás, eu quero agradecer a audiência também de todos vocês aqui, Rui das Neves, que participou aqui hoje, né, dessa nossa transmissão, dessa nossa entrevista, para poder falar um pouquinho mais aqui sobre o setor. Obrigada aqui pela participação de sempre de todos vocês, isso é muito importante para nós, essa interação é muito importante, o BMC Business está aqui para isso, para poder tentar fazer com que vocês fiquem cada vez mais próximos aí às companhias aqui do setor. Então, contem sempre com a gente, interajam, porque eu estou de olho aqui, hein? Eu estou aqui, ó, apresentando o programa, estou aqui falando com o entrevistado, mas de olho aqui no que vocês estão trazendo aqui também. Mas vamos lá, deixa eu ver se a gente já tem o Raul aqui de volta. Eu consigo já ouvir o Raul, gente? Alguém me fala aqui se eu já tenho o Raul? Então tá bom, o pessoal vai ver a conexão aqui do Raul, enquanto isso eu vou falando aqui então, com o Alex André. Alex, você que já ouviu todo esse papo aí, aliás, a gente trouxe já, essa semana aqui a gente já trouxe outras companhias aqui, a gente falou sobre Cury também, né? A gente já tinha trazido aqui no business algumas companhias desse setor de corporação e também de imobiliário, né? Ou seja, e como a gente começou falando, existe uma onda muito favorável para as companhias do setor, mas ainda, e foi o questionamento que eu fiz, né, para o Rodrigo e para o Felipe, né? Parece que o investidor ainda tem um pezinho atrás relacionado às companhias do setor, né? E eles não conseguiram ainda dar aquele boom no mercado, apesar de ter muita coisa favorável. É isso mesmo, porque os investidores, Débora, observam atentamente, né, a questão do crescimento econômico, né, aqui no Brasil, que tem algumas dúvidas, né? Também em relação à crise política, traz, né, um pé atrás, né, como você disse, em relação aos investimentos em gerais, e também o setor de construção, que foi um dos setores também que trouxe ali, né, se a gente pegar ali a classe mais favorecida, né, a classe alta, que trouxe ali um boom, né, de vendas, como algumas empresas do setor, como a própria JHSF, né, e também a Cyrela, né, que também ali é subsidiária também da Lavie, né, subsidiária da Cyrela. E esses setores, Débora, né, em relação tanto ao real estate, né, como incorporadores em gerais, trouxe aí uma preocupação também com o aumento das commodities, né, não só da Lavie que falou em relação, né, ao preço do aço, né, também do cimento, mas todas as companhias que nós trouxemos aqui no BMC Business também trouxeram esse ponto de preocupação. Então, ainda, né, não é um cenário 100% perfeito, né, para o setor,
mas os analistas por si só vêm revisando para cima, mas vêm colocando, né, o range, né, ou seja, a nota ali como neutro das ações, ou seja, ainda talvez não seja um dos melhores momentos, né, do setor, mas olhando para frente, olhando a retomada econômica, olhando a vacinação e também, né, como a própria fala da Lavie, né, os diretores da Lavie disseram que na visão deles, né, e também de outros players do mercado, dizem que provavelmente a taxa básica de juros não deva ultrapassar os 2 dígitos, e isso é muito bom quando a gente observava lá atrás, né, ou seja, que era um outro momento da construção civil, e isso deve favorecer, né, os novos lançamentos e vendas aí nos próximos trimestres, né, Débora? E essa questão do ISD também, né, que foi uma das coisas que eu perguntei, que eu questionei aqui para eles, Alex, né, e eles falaram assim que eles ficam analisando também como que isso pode gerar valor realmente aí para as companhias. A gente sabe que aliás, a gente sempre tem falado sobre isso, batido muito nessa tecla todos os dias, com todas as companhias que passam por aqui, é uma pauta que não dá, né, para a gente deixar de falar, ainda mais nesse setor também de construção, que a gente sabe que também impacta aí, né, diretamente aí no meio ambiente, né, como essas companhias podem aproveitar disso para poder gerar aí mais valor aí nos investimentos? Olha, Débora, acho que esse ponto, né, do SD nas construtoras, nas incorporadoras, ainda é muito cedo, né, ainda para dizer quais são os principais impactos. Mas algumas companhias já vêm se destacando, né, tanto na parte de governança, né, ou seja, como a própria Lavie disse, e também na parte social, inclusive a própria Cyrela também, até os próprios fundadores, né, da família, até o próprio Ellen Horn, né, que é um dos grandes aí nomes em relação ali, né, à filantropia aqui no Brasil. E isso também traz uma leitura que as companhias estão atentas à pauta do ESG, principalmente porque isso é bom para as companhias e bom para a sociedade. Por que é bom para as companhias? Porque atrai, né, os olhares dos investidores estrangeiros que estão muito mais avançados nessa pauta, e para trazer os investimentos aqui no Brasil, as companhias precisam fazer a lição de casa. E na parte ambiental, a gente está vendo aqui principalmente o descarte de resíduos, né, de forma correta da construção civil, e também, né, jardins verticais, né, e também projetos ali também sociais que estão cada vez mais presentes na comunidade, no entorno onde está sendo feito ali, né, as obras, enfim, um canteiro. Então isso também são novas iniciativas e também, claro, com o uso da tecnologia, né, como a Lavie mesmo disse, né, os diretores, o uso de tecnologia não era tão empregado assim, né, antes da pandemia, e agora as companhias que não usavam estão sendo cada vez mais forçadas a utilizar, né, o ESG, também a tecnologia para acelerar isso e trazer também para os investidores essa leitura que o ESG está cada vez mais presente, né, Débora? É exatamente isso, Alex. Bom, a gente vai continuar falando mais sobre isso aqui com o Raul, que agora eu já estou sabendo que a gente está com o áudio aqui dele. Está me ouvindo agora, Raul? Aliás, você deveria me ouvir, eu que não estava te ouvindo. Agora tá certo? Estão me ouvindo? Agora tá ouvindo, tudo Débora? certo, agora tá tudo ótimo. Eu te ouço sim, Raul. Então vamos lá. Olha só, não sei se você conseguiu, acho que você acompanhou já um trecho aí, vamos lá. Você acompanhou um trechinho aí do nosso papo aí com o pessoal da Lavie. Bom, no ano passado a companhia tinha lançado aí um VGV próximo a 550 milhões de reais, né? E esse ano, né, eles tinham aí a pretensão de lançamento de cerca de 1 bilhão e 200 mil reais, sendo 88% da própria Lavie. Você acha que o cenário está sendo favorável para eles, para isso esse ano? Eu acho que o áudio do Raul novamente parou aqui. Vamos só dar uma olhadinha aí, o áudio dele ficou mudo novamente aqui pra gente. Então eu vou continuar aqui com o Alex, enquanto o pessoal está conferindo aí mais uma vez, a gente tenta mais uma vez aí ver como é que vai ficar o áudio do Raul para a gente conseguir concluir aqui esse raciocínio, esse papo aqui que a gente está tendo aqui sobre as companhias. Mas enquanto isso, Alex, então vamos falar um pouquinho mais sobre os outros cases que a gente prometeu que falaria aqui hoje na BMC, né? A gente que estava aí para poder falar também sobre Mills e sobre Priner também, né? A gente já trouxe aqui essas duas companhias na BMC. Quem perdeu aí essa programação, inclusive, pode procurar aqui na nossa playlist que a gente tem disponível aqui, tanto no nosso portal como no nosso chat aqui também. Mas vamos começar falando de Mills, né? Que inclusive aprovou recentemente, eu até anotei aqui para mim, ó, a distribuição de JCP de 5 milhões e 800 mil reais, né, Alex? É isso mesmo. E também a companhia vem fazendo aquisições, né? A última das aquisições foi a SK Rentals, né? Que a companhia é muito forte, né, na questão de plataformas, né, aéreas, e também a parte de construção civil, que após muitos anos ali no prejuízo, né, trouxe ali, né, o break-even, né, ou seja, a companhia saiu de um patamar negativo, agora indo para um patamar, né, positivo em relação à receita, ou seja, geração de caixa da companhia na parte de construção civil, que também é uma parte relevante, né. Então a gente tem uma apresentação para falar um pouquinho sobre a Mills, né, esse novo momento da Mills.
esse momento aqui, principalmente a companhia é muito atrelada ao crescimento econômico. E se a gente conversa aqui, né, principalmente com os economistas, né, os analistas, e a maioria deles, né, dizendo que estão otimistas para o Brasil, tanto para o crescimento, né, a gente fala de PIB, a Mills, ela surfa esse crescimento, né, ou seja, por novos contratos de obras, né, serviços. Então a Mills é uma das companhias, né, que podem aí surfar com esse crescimento econômico brasileiro. Tá? Então a gente tem a apresentação aqui na tela. Vamos passar para os primeiros destaques, né, do primeiro trimestre. Né? O que a gente tem de mais importante para comentar? Primeiro, a gente tem aqui em torno de 21,8% de crescimento da receita líquida consolidada sobre o primeiro trimestre de 2020, com melhoria aí da taxa de utilização e preços, né, atingindo aí um pouco mais de 153,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, que trouxe um recorde, né, da receita líquida de locação da rental, né, ou seja, no mês de março atingiu mais de 43,3 milhões de reais. Já no EBITDA, né, geração de caixa ajustado, consolidado, atingiu um pouco mais de 54,3 milhões de reais, um crescimento de 38,9%, com 35,3% de margem, e o EBIT da construção, novamente, né, no patamar positivo de 2,7 milhões de reais no primeiro trimestre. Também o lucro líquido consolidado de 7,4 milhões pelo terceiro trimestre consecutivo, em linha com a recuperação de performance da companhia e com essa nova diretoria, né, de tecnologia e transformação digital, que foi ocupada desde fevereiro pela Adriana Bianca. E também a retomada do projeto de readequação da frota de plataformas aéreas, né? Então a companhia fez o anúncio, né, de 100% da SK Rental, né, e também do anúncio da aquisição da Nest Rental, né? Ou seja, duas aquisições que traz aí a companhia para um novo patamar de crescimento e também de consolidação do setor, né? Lembrando que a companhia surfa aí um momento que, olhando para frente, né, ou seja, com uma taxa de utilização menor, ou seja, as máquinas aí alugadas, né, as plataformas cada vez mais utilizadas e, consequentemente, gerando receita para a companhia, né, e também gerando mais caixa e também reduzindo o seu endividamento, né? Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre receita. Tá? Então, a gente tem a receita líquida, né, por tipo, ou seja, a gente tem aqui a parte de locação, que é predominante na companhia. Também a gente tem a parte de vendas de novos e seminovos, né, de equipamentos, que traz aí uma receita residual, mas também venda de sucata também é uma parte bem residual também, não é um grande fator ali no resultado da receita. O principal ponto é a parte de locação. E quando a gente fala de locação, a gente fala principalmente da parte de construção, né, e também da parte de rental, né? Então a gente consegue ver, principalmente da parte de rental, né, a taxa de utilização saindo de 52,4% para 53,6%, né, no primeiro trimestre de 2021, comparado ali com o quarto tri. Também, né, a parte de construção saiu de 41,6% para 41,9%, né, ou seja, um ganho ali de 0,3%. Também na receita líquida de locação, quando a gente faz aqui um breakdown, né, dessa receita, a gente consegue ver que a maior parte aqui da receita líquida está atrelada a plataformas aéreas. Também na parte de 12,6%, a parte de formas e escoramentos, que é a parte de construção civil, e também 67,8%, né, endereçado aí, principalmente no mercado de não construção, né, e também o restante ali de um pouco mais de 1/3, né, no mercado de construção, ou seja, é a parte ali, né, de construção civil, de formas e escoramentos da Mills, né. E aqui a gente tem uma receita líquida por unidade de negócio, né, então a gente consegue ver aqui um ganho de 131,9 milhões de reais na parte do rental e na parte de construção de 21,8 milhões de reais, que dá um ganho total de 153,6 milhões de reais, que é o número que a gente comentou ali da receita líquida no primeiro slide, mas a gente consegue ver o tamanho da diferença, ou seja, a parte de rental está cada vez mais relevante na companhia, né, de trimestre após trimestre, né. A gente consegue passar no próximo slide aqui para a gente falar um pouquinho sobre custos de despesas, né, então a gente consegue observar um pouquinho, né, sobre o G&A, né, ou seja, o gasto geral e administrativo, e o CPV, né, o custo dos produtos vendidos, e também ao mesmo tempo a gente consegue ver o CPV, né, tirando depreciação, a linha, né, do custo, e também, né, do G&A, ou seja, a gente consegue ver aqui alguns custos comercial, operacional, administrativo, como os serviços gerais e outras despesas, né, a gente vê um aumento ali em torno de 15% comparado ao quarto trimestre, e também quando a gente pega ali a linha de custos e despesas, aumentando 5,7% comparado ao quarto tri e crescendo 14,7% referente ao primeiro trimestre de 2020. Passando para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre EBITDA ajustado e fluxo de caixa, né? A gente tem aqui um EBITDA de 54,3 milhões de reais, com uma margem de 35,3%, lembrando que esse número a gente falou lá no primeiro slide, né? Ou seja, esse número não é uma novidade, mas olha a diferença, né?
a gente consegue ver esse número crescente desde o primeiro trimestre de 2020, né? Um número, lembrando que a pandemia, né, começou a ser atingida ali em torno no segundo trimestre, então a companhia desde o primeiro trimestre e no quarto tri mostrou-se uma recuperação tanto de margem quanto de geração de caixa, né, que saiu de 39,1 milhões de reais e saiu de uma margem de 31% para uma margem de um pouco mais de 35% e uma geração de caixa de 54,3 milhões de reais. Já no fluxo de caixa, a gente tem aqui no primeiro trimestre, né, tanto o fluxo de caixa operacional ajustado, né, de 36,2 milhões de reais, quanto o fluxo de caixa livre, né, para a firma, né, ajustado de 29,5 milhões de reais, né, abaixo do quarto trimestre de 2020, mas também a companhia vem mostrando aí um fluxo de caixa bem robusto, né, quando a gente compara o ano de 2020, que foi um ano ali muito desafiador para a companhia e a maioria das companhias relacionadas, né, à construção civil e equipamentos, né. Então a gente passando para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre endividamento, né, ou seja, aqui a gente enxerga aqui o perfil da dívida bruta, a gente consegue ver que a maior parte aqui, né, das dívidas da companhia está relacionada às dívidas de longo prazo, 64,5%, 35,5% a dívidas, né, de curto prazo e também empréstimos, né, quando a gente vê debêntures aqui, empréstimos em torno de 1,6% dessa dívida, relacionada ali em torno de 100% do CDI, né, e também a companhia tem em torno ali da sua dívida 98,4% em debêntures, né, em relação à dívida. Também o cronograma de pagamento dessa dívida, a gente está falando um pouco mais de 53, né, está falando de 5,6 milhões de reais, né, em debêntures, que dá em torno ali de 3,3 milhões de reais de empréstimos, que fica no total dessa conta em 2021, né, a companhia precisa pagar em torno de 56,9 milhões de reais da sua dívida. Já para o ano que vem, quase 50 milhões de reais, 49,9 milhões de reais, e também tanto 2023 quanto 2024, 45,9 milhões de reais, e 2025, 5,9 milhões de reais, ou seja, a dívida diminui bastante, e quando a gente pega aqui os covenants, né, ou seja, os limites de alavancagem, né, a gente consegue ver aqui a companhia no primeiro trimestre, né, em torno ali de menos, né, duas vezes, né, e aqui quando a gente pega a dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, a companhia ainda é net cash, né, ou seja, em torno ali negativo, né, de 1,2 vezes, né. E aqui a gente pegando aqui o endividamento, né, a companhia tem caixas, né, o caixa e o depósito bancários, né, vinculados de quase 400 milhões de reais, né, 399,4, e como eu disse, né, como a alavancagem da companhia, né, está negativa, né, ou seja, a companhia é caixa líquido, esse valor de caixa líquido, ou seja, a companhia tem mais caixa do que dívida, né, e a companhia tem 197,7 milhões de reais de caixa líquido quando a gente tira a dívida bruta de 201,7 milhões de reais e também o principal ali em torno de 200,2 milhões de reais e os juros ali em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Então é isso que a gente pode comentar um pouquinho sobre a Mills. Passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui para falar, a gente tem aqui o sumário financeiro, né, ou seja, toda essa tabela, né, que consegue pegar todas as principais frentes, tanto a parte de construção, quanto a parte de rental e também a parte consolidada total como taxa de utilização, né, ou seja, a gente consegue ver nessa tabela a taxa de construção, né, de utilização crescente, né, ou seja, saindo de 2017 de 37,5%, depois chegou ali em torno de 2019, né, 35,2%, e agora avançando para o ano de 2020 para 41,6% da sua taxa de utilização dos equipamentos de construção civil, que é as formas e os escoramentos, né. Na parte de rental, e olha que interessante, em 2017 a gente estava vendo uma taxa de utilização próximo ali de 56%, né, 55,8%. E a companhia ela vem se recuperando, né, também após do ano 2018, né, caiu ali para 51,7%, agora chegando em 2019 para 48,2%, mas agora, né, em 2021, em 46,4% de rental, né, na parte de capacidade, ou seja, a companhia ainda tem espaço de aumentar a sua taxa de utilização, né, na parte de rental, que é o principal core business da companhia. Passando para o próximo slide, vai falar agora de rental, né, ou seja, esse principal ponto aqui que é o core business da companhia, a receita, né, da companhia por tipo, né, a gente consegue ver aqui na parte de locação também crescente, né, quase 20%, né, quando a gente compara aqui no primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021, e a gente vendo aqui também a geração de caixa, né, também crescendo quase 30%, 29,4%, um pouco mais de 51,6 milhões de reais, e também a margem também aumentando, né, para um pouco mais de 39%, né, na parte de rental. Na parte de custos, a gente consegue ver um ganho de custo ali de 15,5%, em total ali de 82,5 milhões de reais,
e maior parte desse custo ali está relacionado principalmente ao G&A, né, ou seja, os gastos gerais e administrativos, e também não recorrentes, e também o CPV, né, o custo de produtos vendidos, e também por faturamento, quando a gente faz esse breakdown aqui da Mills Solares, a gente consegue ver ali que a maior parte, 39% está relacionada à indústria, 31% à construção civil, a 22% está relacionado a serviços, agropecuária 2% e no comércio 6% que utilizam esses serviços da Mills na parte de rental, né? Agora na parte de construção, a gente consegue ver aqui na parte de receita também crescendo 35,2% referente ao primeiro trimestre de 2020, né, chegando um pouco mais de 21,8 milhões de reais. Já o EBITDA, como a gente comentou, né, esse número ainda está abaixo, né, ou seja, a companhia fez essa virada de chave, né, ou seja, a companhia fez o break-even, né, chegando um pouco mais de 2,7 milhões de reais, com a margem também saindo do negativo no primeiro trimestre de 2020 para uma margem positiva de 12,3%, e já a linha de custo também aumentou 11,6%, em maior parte, né, relacionadas aqui também ao G&A, tá? Passando pela última slide para a gente falar de construção, a gente tem aqui o breakdown da receita líquida de locação, né, ou seja, a gente consegue ver a companhia com principais obras de participação da Mills, né, como Sul América Companhia Nacional, Consórcio Ferreira Guedes, no Pernambuco, ali quando a gente pega a região Norte e Nordeste. Também tem algumas obras importantes ali, como a Ponte do Feijão, de escoramento ali em Minas, e também o Jaú Comercial Industrial em São Paulo e também a parte do Bracel em Lençóis Paulistas no estado de São Paulo. Também tem algumas obras importantes ali no centro-oeste e no sul do Brasil, como a LD Celulose, que fica no Distrito Federal, a Ferrovia Norte-Sul em Goiás e também a Ponte do Foz do Iguaçu no Paraná. Tá? Então esses são os principais pontos, também lembrando o Parque Pontal também, que fica no Rio Grande do Sul, onde a Mills está presente na sua parte de construção civil. E aqui, quando a gente consegue ver aqui o breakdown, né, da receita líquida do setor, a gente consegue ver em torno de 17,2 milhões de reais, e maior parte aqui está relacionada à parte comercial, industrial, residencial, rodovias e também a gente consegue ver menor parte aqui, metrô, trens e BRT 6,9%, ferroviários ali, ferrovias, né, 0,6%, energia quase 3%, ali 2,8%, e saneamento próximo de 10%, 9,4%, que corresponde ao todo montante ali de receita líquida da construção civil da Mills. Débora. Perfeito, Alex. Agora sim, a gente vai tentar aqui novamente voltar a falar aqui com o Raul, que é analista da Eleve. Vamos ver se agora a gente consegue aqui o contato com o Raul Grego, que está ouvindo aqui agora a gente, se a gente te ouve agora direitinho aqui para a gente continuar nosso papo, Raul. Ah, que bom, Débora. Acho que agora vai dar certo, sim. Vamos lá, acho que agora vai lá. Vamos lá, vai dar certo sim, Raul. Bom, olha só. No ano passado, a Lavvi tinha lançado, né, o VGV próximo a 550 milhões de reais. Esse ano, né, eles estão aí com a pretensão de lançar cerca de 1 bilhão e 200 mil, sendo 88% da própria Lavvi, como eu tinha falado aí para você. Acha que esse cenário, considerando todo o cenário aqui do Brasil, tem sido favorável para que eles consigam fazer realmente isso? Eu acredito que sim, viu, Débora? Porque a gente tem visto aí toda a movimentação do mercado de construção civil apontando para um volume de lançamentos no segundo semestre bastante forte, justamente porque ali em março os estandes ficaram fechados, a gente teve ali alguns problemas, e a maior parte das construtoras aí de média e alta renda atuam em São Paulo e atrasaram seus lançamentos. Então eu vejo que tem um cenário bastante favorável aí para tanto para a Lavvi lançar aí 1,2, 1,3 bi, como o Felipe comentou aqui mais cedo, como para outras incorporadoras também ter um volume de lançamentos bastante forte. Agora, a dúvida é se o mercado de São Paulo vai ter capacidade para absorver tanto lançamento, tanto empreendimento. Na minha opinião, sim, dependendo da região, do preço, localização ali do empreendimento naquela região, eu acredito que tenha, sim, bastante demanda, porque, como até a gente ouviu mais cedo aí, até da própria Lavvi, o crédito imobiliário, o crédito para financiamento ainda é muito barato, né? 7%, 7,5% mais TR, você tem inflação mais, poupança mais, várias alternativas aí, e os bancos estão fomentando bastante, e de acordo com os dados ali do Banco Central,
um dos principais, uma das principais fontes que tem crescido aí de financiamento, é o financiamento imobiliário. Uhum. Bom, das casas de análise, né, que tem cobertura aí para a Lavi, todas tinham recomendação de compra e preço-alvo aí que apontavam uma valorização de 2 dígitos no mês de junho. E para agora, como que está a tua recomendação para a Lavi? A gente continua com uma recomendação de compra, a gente vê que as incorporadoras, de modo geral, elas estão mais atrasadas dentro da Bolsa, né? Dentro de todas as empresas da Bolsa, o setor de construção civil é o que está mais atrasado ali, por algum receio de que talvez esse ciclo seja mais curto do que a gente esteja prevendo, mas acredito que esse ciclo de lançamentos e vendas deva ocorrer ainda de maneira significativa para esse ano e para o ano que vem. Então, a gente está bastante positivo aqui com recomendação de compra, tanto para a Lavi quanto para a Mitre, aí, incorporadoras que fizeram a IPO no ano passado e que estão mostrando uma solidez financeira, uma estrutura de caixa bastante robusta, para comprar terrenos e fazer novos lançamentos aí para frente. Então, a gente vê que as incorporadoras aí de média e alta renda, elas têm esse potencial crescimento e manutenção de margens, mesmo com esse cenário de aumento de custo de aço, como o Alex comentou aqui mais cedo também. Eu acredito que a gente vai ver uma manutenção das margens aí das incorporadoras em 2021 e 2022, com crescimento aí de receita e lucro com base nesse volume de lançamentos que também está crescendo. Então, tem um cenário aqui bastante positivo para o setor de construção civil, que é o setor mais atrasado aí, andando relativamente de lado, enquanto o Ibovespa aí já bateu 125, 130 mil pontos. O setor imobiliário ficou bastante para trás aí, tanto na parte de construção quanto shoppings, né? Mas shoppings tem um outro cenário. Construção civil, acho que está num momento bastante favorável aí. Bom, os juros, Raul, subiram, né? Mas eles ainda estão estruturalmente baixos, né? Isso olhando para um cenário geral, nenhuma das construtoras que chegou aí na Bolsa no ano passado tem tido aí um tão bom desempenho até então, né? Mesmo o cenário não mudando muito, eu estava até falando isso também com o Alex agora há pouco. O que você acha que isso que pode estar impactando, né, de uma decolada realmente no setor? Porque, como até falei também para os meninos da Lavi, os resultados corporativos até comprovam o bom momento das empresas, né? Porque, na tua visão, o que está acontecendo? Eu acho que então perdemos novamente aqui o áudio do Raul. Perdemos novamente aqui o áudio do Raul. Ah, que pena, para poder a gente continuar aqui esse nosso papo, gente. Será que a gente vai conseguir aqui voltar com ele para a gente conseguir concluir aqui essa última questão que eu tinha passado aqui para ele? Se a gente conseguir, deixa eu só ver se o pessoal consegue aqui. Não estamos conseguindo. Ah, que pena. Bom, Raul, de qualquer forma, eu já quero, se você está conseguindo ouvir a gente, está vendo a gente aqui, já deixo o convite aqui para próximas oportunidades, para você voltar aqui, a gente conseguir falar um pouco mais desse setor, né, de construção também, aí de imobiliárias aqui, do ramo aqui, do setor no geral, não só também, né, da Lavi, como também de outras empresas. Eu espero contar com sua participação aqui outras vezes aqui no BMC Business. Hoje a gente está tendo aqui algumas... Tudo desde... Quem está acompanhando aqui a gente mais cedo no BMC News, eu até tenho falado, né? Tava tudo caindo hoje. Inclusive, a nossa conexão às vezes também estava caindo. Então, vamos lá, vamos continuando por aqui. Agora vamos continuar falando, então, Alex, aí de outros cases aqui do mercado, da Priner. A gente já falou de Mills aqui um pouquinho. A gente também tinha prometido falar da Priner aqui hoje, né? Que reverteu o lucro e apresentou prejuízo de 1 milhão no primeiro trimestre. Mas explica melhor aí pra gente, Alex, isso. Explica melhor pra gente sobre a Priner. Legal, Débora. Acho que a Priner, para quem, né, não conhece, né, nasceu aí de um spin-off da Mills, né, por isso que a gente comentou da Mills anteriormente. Ela separou, né, da Mills e a Priner é muito focada no setor de oil and gas, né, na parte de óleo e gás. E toda vez ali que a Petrobras ela faz um desinvestimento, né, ou seja, ela vende uma participação, né, ou seja,
de um campo, né? Ou seja, entra um outro player para assumir essa participação, a Priner ela comemora, né? Por quê? Porque a Petrobras ela está focada agora, principalmente, né, no seu core business, ou seja, ela está vendendo refinarias, né, vendendo participações que não fazem tanto sentido, focado mais em produção de águas ultra profundas, né, ou seja, o famoso pré-sal. E como isso pode impactar positivamente a Priner, né? A Priner ela atua na parte de manutenção de oil and gas, né? Então, ou seja, quando entra um novo player, né, para fazer a revitalização, né, do poço, né, revitalizar também a estrutura, né, que a Petrobras estava fazendo um subinvestimento, ou seja, não estava investindo tanto, né, que não era um core business da companhia. Então a Priner é um dos principais players, né, do Brasil em ajudar essa empresa que está aí comprando, né, participação da Petrobras a fazer essas manutenções, a fazer esses investimentos. Então ela é muito favorável, né, a essa recuperação da economia e também, claro, com o aumento aí do preço do petróleo, que também aumenta a atratividade das companhias em adquirir novos campos e também aumentar os investimentos, né, no setor. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho, né, dos investimentos, né, o que a companhia ela atua, né? Então a gente tem diversas frentes aqui como acesso, né? Então a gente tem aqui projeto, delineamento, montagem e locações de andaimes, sistema de encaixes e de tubos, andaimes suspensos da plataforma Priner Deck e também sistemas de redes tensionadas e acesso por cordas, tá, na plataforma. Também a companhia na marca ali, né, de Smart Coat, na pintura industrial, ela também tem a máquina de jato seco autopropelida e também preparação de superfície mecânica, jato e hidrojato e pinturas especiais, tais como aí PFP e poliureia, tá? E também isolamento térmico, né, e PFP, que é o projeto de fabricação de montagem de isolamentos térmicos e acústicos. Também tem jaquetas removíveis e proteção passiva contra fogo e eficiência energética. Também tem na parte de habitat, né, que é proteção de ativos e pessoas, e sistema de climatização, que chamam de Safe Cool. E também inspeção, eles têm a parte de serviços de inspeção e controle de qualidade de produtos industriais e também técnicas de ensaios não destrutivos. Tá? Então, ou seja, são muitos nomes técnicos, mas é basicamente o que a companhia utiliza no dia a dia, né? Ou seja, o que uma empresa de óleo e gás precisa, né, de manutenção quando assume aí não só os investimentos da Petrobras, mas no dia a dia, né, principalmente ali para focar ali na sua manutenção. A Priner é um grande parceiro dessas companhias, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai falar de alguns números financeiros aqui, como a receita líquida, né, que aumentou 10%. Né, a gente pega aqui alguns números como onshore e offshore, né, ou seja, a companhia atuando no offshore, né, que dá em torno de 41%, né, um pouco mais de 32 milhões, mas na parte de onshore que está mais presente, né, ou seja, 59% de 46,4 milhões de reais, que totaliza um número de 78,44 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre essa resiliência da demanda, que comprova aí o crescimento da companhia, né, principalmente da receita. Então a gente consegue observar essa base referente ao PIB industrial, ou seja, essa aqui é a base 100, né, ou seja, a gente consegue ver o crescimento ali desde o segundo trimestre de 2020, né, um pouco mais ali de 63%, que dá um crescimento ali da receita desde a paralisação, né, que confirma a retomada parcial de contratos antes interrompidos, e o descolamento do PIB industrial mostra a robustez da demanda pelos serviços da companhia, né, ou seja, a companhia crescendo mais do que o PIB industrial. Também o efeito corroborado, né, pelo significativo diversificação de clientes, então, ou seja, a companhia ela vem aumentando o seu leque de clientes, que vem diminuindo o seu risco operacional e também o seu risco financeiro, e também conquistas no ambiente offshore, como a gente consegue observar ali um pouco mais de 59%, que são clientes onshore, então eles vêm também aumentando novas conquistas de clientes offshore. E também receitas por segmento, a gente consegue ver essa estratégia de diversificação com resultados comprovados, né? Então a gente consegue ver aqui a maior parte como eles atuam, né, em oil and gas, 36%, na parte de petroquímica, 39%, mas também tem na parte química, papel e celulose e mineração, como parte minoritária, né? Lembrando, mineração em torno de 1% ali, que saiu de 2020, no primeiro trimestre, para agora para 8,4%, e também petroquímica de 16%, e na maior parte aqui, oil and gas, 43,9% já no primeiro trimestre de 2021. Tá? Então a companhia vem focando nesse segmento. E os novos clientes do grupo Priner, né, quais são? Né? Então qual que é essa estratégia de diversificação? Aqui são alguns clientes, né, inclusive a própria NTS, né, para quem conhece ali, que tem um investimento ali pela Itaúsa, né, a cervejaria Ambev, também tem a Danone, né, também tem a Braskem, que também é listada na Bolsa, e outras empresas aqui, né, a Suzano também, que é listada, e outras grandes companhias aqui, como Johnson & Johnson, aqui no Brasil, tá bom? Esses são alguns players aqui que utilizam os serviços
da Priner. E a gente falando aqui agora de alguns números também financeiros, a gente tem a receita líquida, né, em evolução mensal desde janeiro de 2020, né, a gente tem aqui em base 100, ou seja, a companhia cresceu em torno de 24%, né, de receita líquida desde ali do início da pandemia. Lembrando que em fevereiro até maio ali a companhia perdeu em torno de 43% de receita líquida, mas também cresceu próximo ali de 98% para um pouco mais de 124 milhões de reais. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre lucro bruto e margem bruta. Né, a companhia cresceu um pouco mais de 21,2% para um pouco mais de 11 milhões de reais e também a margem da companhia vem aumentando referente ao primeiro trimestre de 2020. Aqui esse gráfico no próximo slide é bem interessante, que traz aí a onda de contágio mais severa que tem impactado aí direto nos custos operacionais, porque gera aí restrições de trabalho, ou seja, esse aumento de Covid, né, de casos, principalmente quando a gente olha para trás, né, ou seja, lá no segundo tri, trouxe ali restrições de trabalho, aumento de custos, porque trouxe aí bloqueio de cidades, limite de taxa de ocupação de hotéis, restaurantes e meios de transportes mais inacessíveis, né, no momento, e limites de acesso de funcionários nas plantas industriais, gerando maior ociosidade, ou seja, a maior parte dos funcionários não podiam trabalhar porque não podia fazer ali a aglomeração, né, ou seja, tinha que respeitar ali o distanciamento e também a relação ali da quarentena, né. Também teve um aumento do absenteísmo, né, ou seja, cada vez mais os funcionários não queriam voltar ao trabalho por essa relação de insegurança, né, ou seja, insegurança referente ao cenário macro, né, do Covid, e também o afastamento de equipes inteiras por período de 14 dias, que é a famosa quarentena. Também tiveram restrições de embarques em unidades offshore, ou seja, as pessoas ali, né, os funcionários, colaboradores não puderam embarcar nessas unidades offshore no período que foi mais crítico ali da pandemia, que trouxe uma ociosidade maior do serviço, e também períodos de quarentenas com pagamento de horas extras não trabalhadas, tá? Então isso também trouxe um impacto do custo muito grande. Então a gente consegue ver nesse gráfico, que traz aqui principalmente o número de contaminados no trimestre, enquanto isso impactaria, né, em relação ao custo da companhia. A gente consegue ver em relação da margem bruta, tá, referente aqui ao crescimento do número de casos. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre despesas gerais administrativas, né, e também a gente consegue ver aqui essa despesa, né, da companhia também vem aumentando, né, em torno de 17,3% referente ao primeiro trimestre de 2020, em relação ao primeiro trimestre de 2021. Tá? Agora a gente vai falar sobre o EBITDA e também a margem EBITDA, né, geração de caixa operacional. Né, a companhia, né, saiu ali no primeiro trimestre de 2021 um pouco mais de 5,3 milhões, né, de reais, né, também uma queda de 66,6%. O número anterior era em torno de 15,8 milhões de reais e também a margem, né, também caiu para um pouco mais de 6,8%. Tá? O EBITDA, a gente vai falar um pouquinho também no próximo slide, né, o que foi realmente impactado. Né, a companhia teve ali variações de despesas gerais administrativas em torno de 1 milhão de reais e também um impacto em volume, a variação das atividades que também começaram a voltar, né, referente ao quarto trimestre, em torno de 2 milhões de reais positivo, e esse número da companhia no EBITDA do quarto trimestre, que saiu ali de 8,1 milhões de reais, como eu comentei ali no slide anterior, ressaltando, né, o número de EBITDA, né, geração de caixa, para um pouco mais de 5,3 milhões de reais. Aqui agora a gente vai falar sobre lucro líquido e margem líquida. Né, a companhia no primeiro trimestre agora teve um prejuízo, como a Débora comentou, de um pouco mais de 1 milhão de reais, e também revertendo, né, o lucro, né, de 3,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, né, com uma margem líquida estava em torno de 4,6% para agora uma margem líquida negativa de 1,3%. E agora no último slide, a gente vai falar um pouquinho sobre disponibilidade de caixa e também de dívida. Né, a companhia que mantém uma posição financeira líquida, né, no primeiro trimestre de 2021 de um pouco mais de 26,9 milhões de reais e também uma dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, a alavancagem da companhia em torno de 4,2, né, 4,2 vezes, né, lembrando que a companhia mantém uma disponibilidade de caixa, né, de 78,5, né, milhões de reais, então a companhia ali tem mais caixa do que dívida, né, ou seja, a gente pegando a dívida da companhia e também a disponibilidade, consegue ver ali que a companhia está caixa líquido, então a gente consegue ver o cronograma da amortização em torno de 19 milhões de reais em 2021, 25,2 milhões de reais em 2022 e 2023 para frente o endividamento está em torno de 6,5 milhões de reais. Débora? Perfeito, Alex, é isso aí.
Tá aí mais detalhes aí da Mills para vocês. Aliás, a Mills e da Priner para vocês, né? Lembrando, como eu já falei aqui no início, a gente já trouxe essas duas companhias aqui no BMC Business, né? Então, se vocês perderam essa entrevista aqui também com o pessoal, é só procurar aqui na nossa playlist, tanto aqui no nosso portal como também no nosso canal no YouTube, tem aí na íntegra para todos vocês, para poder vocês acompanhar e tirar todas as dúvidas. Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui. BMC Business vai ficando por aqui, né, Alex? Segunda-feira a gente está de volta, lembrando que amanhã é feriado, né, aqui em São Paulo. A gente não tem negociação na Bolsa, então não teremos programação ao vivo, mas segunda-feira a gente está de volta e tem muita coisa boa por aqui, Alex. Vou só dar um spoiler aqui que a gente vai ter segunda-feira, Via Varejo. Olha que bacana, eu sei que hein? tem muita gente aí que também gosta bastante aí desse case, então para poder a gente entender melhor aí sobre a companhia, sobre Via Varejo, segunda-feira, não perca aqui, 3 horas da tarde no BMC Business. Muito bacana, é um case que todo mundo gostaria, né? Queria ver ali na BMC Business e agora está marcado, né? Então o nosso encontro está marcado segunda-feira, como a Débora comentou, amanhã é feriado e nós se vemos aí, né, na segunda-feira, todo mundo marcado aqui, um encontro marcado no BMC Business a partir de segunda-feira, mas agora a gente vai dar espaço aqui para o Daniel Morales, também para o Rafael Lara, para falar um pouquinho mais aqui agora sobre o BMC Now, né, Débora? Exatamente isso, Alex. Pois é isso aí, vamos ficando por aqui, eu também vou me despedindo de você, lembrando que você pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e claro, também pelo nosso portal, que já está no ar com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Bom, eu sou Débora Oliveira e eu fico por aqui, mas você continua na nossa programação aí com o Daniel Morales e também com o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela tua audiência. Tchau, tchau.